Sejam bem-vindos. Vamos primeiramente para o recado espiritual da noite, né? Para ver se tem um incentivo, um puxão de orelha, enfim, sei lá o quê. Se alguém pudesse me dizer o número de 2 a 234. O ódio oprime-lhe o peito. Você sabe que não deve agasalhar esse sentimento nocivo, mas sente-se enfraquecido. Reaja, porém. As vibrações destruidoras do ódio prejudicam mais você do que os outros, porque nasce dentro de você. Compreenda. Aceite o fato de que os outros são como você, com virtudes e defeitos. Não olhe os defeitos. Busque suas forças. Rebater o ódio com firmeza é evitar um mal maior. Foi para mim porque eu preciso compartilhar com vocês. Eu chego em casa, tenho reunião na casa espírita e o chuveiro não está funcionando. E o cara quebra. Então, são nossos desafios. Nós temos que passar por isso. Justamente é o verdadeiro testemunho que nós podemos dar dos ensinamentos do Cristo. Pelo fato de nós estarmos no Natal, e foi tudo meio que em cima da hora e meio que não, até porque um certo desânimo nesses últimos dias tomou conta de mim, mas eu acredito que no final tudo vai dar certo. Eu percebi como a espiritualidade maior também trabalhou para que eu pudesse trazer a mensagem e compartilhar com vocês. Então, justamente de início eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, falando sobre os Cristos, que a gente já comentou muito aqui na Casa Espírita, que não existe só um Jesus Cristo, nesse universo infinito. Existem outros Cristos, uma outra comunidade de Cristos, sendo que Jesus é o governador do planeta Terra. Então, no planeta Terra existe um. Mas na nossa galáxia, nesse universo infinito, existem outros Cristos. E onde existe uma hierarquia entre os próprios Cristos, que estão em comunicação direta com Deus. Então, para que nós possamos abrir essa nossa visão em relação a Jesus Cristo, tirarmos ele do altar, em vez de ser só adorado, e trazermos ele para o nosso lado. Pois ele mesmo falou para nós, foi um dos ensinamentos, que onde uma pessoa, ou duas pessoas ou mais estarão reunidas em seu nome, lá ele estará. Então, que nós possamos nos enxergar dignos, exatamente, e não simplesmente como alguém para adorar, porque o Espiritismo, através da lei da reencarnação, vem mostrar que nós, através dos séculos, dos milênios de reencarnação, um dia, uns mais cedo, outros mais tarde, cada um conforme a sua velocidade de evolução, vão chegar mais cedo ao nível de espírito perfeito. Quer dizer, um dia nós vamos fazer parte da comunidade dos Cristos do universo infinito. Como foi dito, uns vão chegar antes, outros depois, cada um no seu tempo, na sua velocidade. E é isso que o Espiritismo vem trazer para nós.
dar um significado para a nossa existência, para a nossa vida. E se nós dermos e compreendermos esse significado para a nossa vida, nós vamos, a partir disso, ter um propósito de existência. E não simplesmente achar, eu nasci, vivi, morri e acabou tudo. Porque às segundas-feiras nós vemos isso na sessão mediúnica. Praticamente é uma unanimidade nos espíritos que se manifestam, dizendo que achavam que com a morte do corpo físico tudo acabava, tudo se resolvia. Sendo suicidas ou não, eles achavam que morreu, as minhas dores, os meus problemas, as minhas preocupações acabavam junto com o corpo físico. E na realidade, o Espiritismo vem mostrar que a vida tem sequência. Ela continua, não como o corpo físico, mas em espírito. Com esse vídeo, realmente gostaríamos de começar a falar sobre o Cristo, para que a gente possa ter uma compreensão que realmente tem coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir solucionar. E não somos capazes para solucionar neste momento. A solução vai vir ao seu tempo, com um enviado para a Terra, para que a humanidade possa dar um salto e possa superar desafios e dificuldades. Como o Paulo César fala no vídeo, é necessário confiar, porque em alguns momentos nós vamos ter que passar pela tempestade, para ver se realmente aprendemos a caminhar, aprendemos a confiar, aprendemos a desenvolver a fé, a esperança, a paciência, a resignação, muitas vezes o perdão, a fraternidade. E é na dor que a gente desenvolve as virtudes normalmente. Existe o lado do amor, mas normalmente o ser humano ele é mais suscetível ao aprendizado quando ele está passando por um momento de dor. Para dar continuidade desse apanhado de informações, eu vou tentar, enfim, compartilhar com vocês uma fábula, uma lenda egípcia, que ela está no prefácio do livro psicografado por Chico. O nome do livro é Libertação. Na realidade, ela é uma lenda egípcia. E o título é Ante as Portas Livres, que conta a história de um pequeno peixe. Pois existia um lago no meio de um grande jardim belo e formoso. Nesse lago vivia uma comunidade de peixes. Peixes grandes, preguiçosos. Cada um tinha a sua toca. Essa comunidade de peixes, por si só, acabaram elegendo um deles para ser seu rei e viviam uma vida totalmente despreocupados. E no meio dessa comunidade tinha um pequeno peixe, peixinho vermelho. E por ser pequeno, não sobrava nenhuma toca para ele, quase não sobrava nem comida para ele, e ele precisava se virar, pois nos dias quentes o calor do sol o castigava, e com isso ele não conseguia ficar parado, precisava ficar se movimentando
nessa pequena lagoa. E devido a isso ele começou a estudar o local onde ele vivia. Conhecia cada azulejo, cada centímetro quadrado da lagoa, sabia onde em épocas de aguaceiro se acumulava a maior lama e não tinha tempo para descansar, para a ociosidade, para a preguiça. E no meio desse estudo que ele resolveu se dedicar a conhecer a lagoa, ele encontrou uma pequena grade pela qual passava a água que alimentava esta lagoa, um pequeno córrego. E ele começou a questionar a sua vida. O que teria atrás dessa grade? Aonde ele poderia chegar? E começou a analisar a sua vida ali, que acredito que ele era grato por tê-la, mas não estava satisfeito só com isso. E precisou fazer um esforço muito grande para atravessar a grade, que os buracos eram pequenos, inclusive deixou algumas escamas para trás, mas conseguiu atravessar a grade. E se encontrava no pequeno córrego. E resolveu seguir adiante. Começou a enxergar flores diferentes, nas quais ele não conseguia, ou nas quais estavam ao lado do pequeno lago, da pequena lagoa, e começou a encontrar flores diferentes. E cada vez ficava mais encantado com um novo. Do pequeno córrego, encontrou um riacho. Esse riacho começou a encontrar outros peixes diferentes, nas quais simpatizaram com ele, e ele fez amizade com eles também, e eles o alertaram e instruíram do caminho que ele tinha pela frente, dos percalços que poderia encontrar. Do pequeno riacho chegou ao rio, e o rio começou a enxergar pontes, começou a conhecer homens, cidades, começou a ver veículos transitando ao lado da estrada. E quanto mais ele conhecia, mais entusiasmado se sentia e mais ele queria. Começou a encontrar árvores diferentes, lindas, maravilhosas, e seguiu adiante, até chegar no mar. E onde ele ficou mais ainda encantado pela grandeza do mar, pelas plantas luminosas, os animais estranhos que apareciam para ele. E foi pesquisando e estudando, pois ele chegara até ali porque na lagoa ele aprendera a viver com simplicidade e humildade. E no percalço do caminho não foi dificuldade para ele ser difícil chegar onde ele chegou, pois ele continuava vivendo com simplicidade e humildade. E encontrou uma baleia, e como ele era curioso, se aproximou da baleia, e ela era tão grande que com uma só bocada ela conseguiria engolir toda a água da lagoa onde ele viveu. E se aproximou tanto que ele acabou servindo de café da manhã para a baleia.
desesperado, orou ao Deus dos peixes, pedindo que salvasse, que ele não ficasse ali e que a sua jornada não terminasse ali. E a baleia começou a soluçar e vomitou ele de volta ao oceano. Ali ele tivera a sua primeira lição. Por mais que fosse curioso e sedento em aprender, ele aprendeu que ele tinha que tomar cuidado em alguns momentos da vida, principalmente com o que não conhecia. E seguiu em frente na sua jornada. E finalmente encontrou outros peixes iguaizinhos a ele, que o levaram ao palácio coral. E ele começou a contar a sua história para esses peixes. E eles o alertaram que ali onde ele estava, no palácio coral, no mar, era o lugar mais seguro. Pois se em algum momento se abatesse uma grande seca, o mar ia continuar existindo, porque vertia água de todas as montanhas, de todas as latitudes, e ele jamais secaria. Mas do lugar onde ele veio, poderia acontecer este fato. E ele começou então a pensar em sua vida. Pensou nos amigos que tinha deixado para trás. E resolveu fazer uma jornada de volta, para contar a eles o que ele descobrira e principalmente para que eles pudessem vir para o lugar que ele encontrou e estarem mais seguros caso se abatesse alguma grande seca na região. Do mar pegou o rio, do rio o riacho, do riacho ao córrego, e estava ele de frente à pequena grade. Atravessou ela com muito esforço, viu seus amigos, seus companheiros, cada um em sua toca, preguiçosos, ociosos, e gritou que ele tinha voltado, pensando que eles tinham sentido sua falta, mas ninguém se mexeu, pois na verdade ninguém tinha sentido sua falta. Então ele procurou o rei de Guelras, o rei daquela lagoa, e falou para ele da sua experiência. E o rei, enxergando nisso uma oportunidade de se dar bem com os seus súditos, reuniu toda a comunidade dos peixes na frente da grade e pediu para que o peixinho vermelho se explicasse. E o peixinho vermelho contou a sua jornada, o esforço que tinha feito para alcançar o mar, esse mundo infinito para ele, que ele tinha visto o peixe-lua, o peixe-galo, o cavalo marinho, a estrela do mar. Contou toda a sua jornada e toda a sua experiência. Muitos amigos começaram a zombar dele, não acreditando na sua história. E o rei começou a ficar nervoso e pediu para ele como é que eles iriam atravessar essa grade, pois se nenhuma de suas guelras conseguiria atravessar pelo pequeno buraco.
E ele informou para eles que eles precisavam comer menos, trabalhar mais, estudar mais, pois ao seu tempo eles conseguiriam atravessar a grade como ele atravessou. E houve-se risada de tudo quanto era lado, dizendo que ele era louco, que estava fantasiando e que não existia outro mundo além da lagoa, pois aquela lagoa era o centro do universo, na opinião deles. Zombaram e expulsaram ele da lagoa. Ele, desanimado, retomou o caminho de volta ao palácio coral, pois sabia que ali ele realmente tinha encontrado o seu lugar, os verdadeiros amigos, e lá ele estava seguro. Após alguns anos, a grande seca aconteceu na região e todos os peixes daquela lagoa morreram na lama. Essa é a lenda do peixinho vermelho, que é uma lenda egípcia. Podemos interpretá-la sob 2 pontos de vista, mas como nós estamos falando do Natal de Jesus, dos Cristos do universo infinito, vou começar por ele. Sabemos que Jesus, antes de reencarnar, segundo alguns livros espíritas, ele demorou 2000 anos do nosso tempo para diminuir a sua luz, para poder assumir um corpo físico e reencarnar entre nós. E ele veio em missão para mostrar e falar naquela época sobre amor, que até então ali não se falava de amor, não se exemplificava o amor, principalmente ao próximo. Foi mal compreendido, foi crucificado, o mundo achou que tinha derrotado ele, pois até o momento se acreditava que matando o corpo físico se elimina a pessoa do caminho, e ele, em 40 dias, ele retorna, se faz visível, conversa com discípulos, inclusive com outras pessoas. Maria de Madalena. Ele veio, na realidade, mostrar que o espírito é imortal. Que mesmo com a morte do corpo físico, a vida continua. E ele sempre falou em parábolas, em metáforas. E eu enxergo que essa lenda, essa fábula, nós podemos fazer um paralelo à vinda de Jesus ao planeta Terra e à ressurreição dele ao mundo espiritual, pois quando ele retorna ao mundo espiritual, ele ressuscita no poder do governo do planeta Terra, que momentaneamente, enquanto ele estava encarnado, ele tinha deixado o seu cargo de governador. Por outro lado, podemos fazer um outro paralelo a nós mesmos. Se temos coragem de atravessar essa estreita grade, mesmo que ela nos arranhe, nos machuque, mesmo que nós sejamos mal entendidos, compreendidos, mesmo que as pessoas zombem de nós por nós acreditarmos na vida imortal do Espírito, acreditarmos que um dia podemos fazer parte
dessa comunidade, dessa pleia de espíritos puros e perfeitos, que são os Cristos do universo infinito? Pois um dos ensinamentos, Jesus dizia: há várias moradas na casa do meu Pai. E essas moradas não são os templos religiosos, não são as igrejas, não são as catedrais, não são os centros espíritas, não são os centros de Umbanda. São os planetas, são as galáxias, são as nebulosas, é esse universo infinito. Será que talvez nós não temos medo, receio da morte, porque a imensidão do universo infinito nos assusta? Uma vez Chico, isso não estava programado para falar, uma vez Chico pediu a Emmanuel que ele queria saber o que era Deus. Emmanuel relutou de certa forma, mas se eu não estiver equivocado, Chico queria saber a diferença entre Jesus e Deus, pois até certo ponto ele achava que Jesus era Deus, Deus era Jesus. E Emmanuel então pega Chico em desdobramento, e em espírito, lógico, pois o corpo físico de Chico ficou deitado na cama, descansando, e começou a transportar Chico para fora do planeta Terra. E Chico começou a ver o planeta Terra do lado de fora. E seguiram adiante, passando pelos planetas do nosso sistema solar, enxergando o Sol ao fundo, saindo da nossa galáxia, e cada vez mais longe do planeta Terra, adentrando outras galáxias, galáxias maiores do que a nossa, no fim entrando já nas nebulosas, que a astronomia explica que são, e cada vez mais longe, E se eu não estiver enganado, Chico questiona Emmanuel se ainda tinha muito ainda pela frente para chegar até Deus. E Emmanuel disse que sim. Então Chico pede para voltar para casa, porque ele estava com vontade de tomar uma xícara de café. Porque essa imensidão do universo infinito, de alguma forma, nos assusta. Mas, por outro lado, para o espírito, não tem limites. Pois nós somos conduzidos, pois nós jamais andamos sozinhos. Sempre temos o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor do nosso lado, e também, por que não falar, Jesus e os outros Cristos do universo infinito. Então jamais, por mais que em algum momento da nossa vida nós possamos nos achar sozinhos, nós nunca estaremos. Podemos não ter as pessoas, os entes queridos que nós gostaríamos de ter do nosso lado. Pois, como nós falamos no início, a chegada a essa pleia de espíritos puros, ela é individual. Em alguns momentos nós vamos realmente nos sentirmos sozinhos. Em outros nós vamos sofrer. Mas compreendendo a nossa caminhada e o propósito dela e o objetivo que nos espera lá na frente, nós não desistiremos. Pois em algum momento quem está lá em cima tem a permissão para retornar
e auxiliar os que ficaram para trás. Não para fazer por eles o que cabe a eles fazer, mas para poder estar do lado deles, intuí-los, inspirá-los, proteger daquilo que não é para acontecer para eles, e o que tiver que acontecer vai acontecer, porque faz parte de um processo de aprendizado. Então nós compreendemos que tudo na vida tem um porquê e um para quê. E começamos a erguer a cabeça seguintemente, pois o conhecimento, ele nos liberta da escravidão. A escravidão à matéria, a escravidão à ilusão. Falando um pouquinho mais sobre esses Cristos de Jesus, Cristo do universo infinito, primeira parte do capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, também de Chico Xavier. O tema cocriação em plano maior. E ali diz: nessa substância original, que é o fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas, os Cristos, em processo de comunhão indescritível. Quer dizer, não adianta a gente sondar, projetar como é que é o relacionamento de um Cristo com Deus, que nós não vamos conseguir. As trevas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de vários templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misericordioso, que faz deles agentes, os Cristos, orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, as várias moradas na casa do meu Pai. De múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou co-criar. Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Devido à atuação desses arquitetos maiores, os Cristos, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Lembro que Paulo César, no vídeo, ele diz que há 4,5 bilhões de anos que o planeta Terra era só uma poeira cósmica, Jesus já era Jesus. Deus, simplesmente que ele está em comunhão indescritível com Deus, deu a ele a missão de criar uma casa, uma morada, para espíritos que estavam sendo, eu não queria usar a palavra expulsos, mas repatriados, pois eles não fizeram jus àquela morada, os espíritos involuídos, os que não quiseram evoluir.
Deus deu a missão para Jesus criar uma casa que pudesse abrigá-los. E Jesus construiu o lógico com seus assessores, seus ministros, a morada chamada planeta Terra. Nesses ministros, tinha arquiteto? Tinha. Tinha biólogo? Tinha. Tinha economista? Tinha. Tinha um geologista? Tinha. Pois tudo que foi criado não foi criado no estalar de dedos, como é mal interpretado no capítulo 1 da Bíblia, a Gênesis, que Deus fez o mundo em 6 dias. Mas se nós mudarmos um pouco e dizermos que Deus fez o mundo em 6 eras, fica mais lógico. Imagina desenvolver a complexidade do nosso organismo, do corpo físico. Os músculos, os ossos, os tecidos, as artérias, as células. Será que daria para construir isso num piscar de olhos, num estalar de dedos? Essa bela natureza que o nosso planeta Terra nos oferece, será que daria para criar num estalar de dedos? Como se fosse num passe de mágica? Nada por acaso. E tudo foi projetado. Cada planta tem o seu objetivo de existir no planeta Terra. As que não descobriram ainda vão descobrir no futuro. Cada animal tem a sua missão no planeta Terra, o seu objetivo de estar vivo, de estar aqui. Porque tudo está interligado. E no comando disso tudo está Jesus, com seus ministros. Como Paulo César falou, de tempos em tempos, alguns deles reencarnam para auxiliar a humanidade num salto, na evolução, trazendo descobertas para nós, pois para o mundo espiritual elas já existem. O que para nós é futuro, para o mundo espiritual é primitivo. Não é nem passado, é primitivo. Encosta a janela. Isso é o que Chico fala. Eu não vou conseguir falar tudo, mas vamos escolher aqui. No livro A Caminho da Luz, também de Chico, no capítulo 1, a Gênese Planetária é o título. E ali diz: rezam as tradições do mundo espiritual. Tradições do mundo espiritual quer dizer, a coisa existe, existem leis, existem regras que dirigem o mundo espiritual, não é por acaso, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quer dizer, está dizendo e reafirmando que existe uma comunidade de espíritos puros. Só que no planeta Terra, o único perfeito é Jesus. Se eu estiver equivocado, questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade: tá, eu quero tomar alguém como exemplo. Qual ou quem seria o meio mais seguro para eu garantir a minha evolução espiritual? E a resposta é em uma palavra: Jesus. E para finalizar, dia 25 de dezembro a gente comemora o nascimento de Jesus. E hoje de manhã caiu
eu diria por acaso, mas a gente sabe que nada é por acaso. Alguém me mandou uma mensagem no Facebook e caiu isso aqui para mim. Onde Jesus nasceu segundo Chico Xavier? Sempre me fiz essa pergunta. Onde será que Jesus nasceu? Finalmente consegui obter uma resposta. Chico. Perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Isso, Maria de Magdala, Maria Magdalena. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente Ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro, quando deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá, um dos apóstolos. Eu achei essa aqui a mais bonita de todas. Jesus nasceu no pátio, no palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez. Perdão, vou ler de novo. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntamos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou também a amá-lo. Perguntamos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na frente em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntamos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-lhe que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este
é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntamos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos então a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço do Pai. Foi quando o segurei em meus braços, pela primeira vez senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino, que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior do amor. Agora pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu, pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia destes, porque quando isto acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço a paciência e a tolerância, mais uma vez, de vocês, inclusive este ano todo. Hoje, este ano, é a nossa última reunião. Retornamos em janeiro. Os estudos mediúnicos, a sessão mediúnica dia 10 de janeiro e as reuniões públicas dia 12. Mesmo horário, mesmo local, da mesma forma, do mesmo jeito. A equipe do Oceano, tanto os encarnados e desencarnados, desejo a todos vocês um Feliz Natal e que, enfim, cada um possa realizar seus sonhos, superar seus desafios. A luta é necessária, os obstáculos vão vir em nossa vida, mas que no fundo a gente possa cumprir o porquê e o para quê das coisas e voltando à mensagem inicial, que possamos deixar mais o ódio de lado e realmente desenvolvermos um amor, esse amor que tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não agride, não maltrata. Feliz Natal a todos e eu passo a palavra agora ao Paulo. Estamos nesse momento relaxando na cadeira, a mente repousando.
relaxar, basicamente se aconchegar depois de um grande dia, depois de um dia de trabalho, de afazeres, num período do ano em que tantas coisas acontecem, tanta correria, tantas coisas ainda para resolver. E que pequeno milagre a gente poder estar aqui todo mundo junto nessa noite, mesmo depois de um dia corrido, como falamos, poder estar juntos aqui, estudando, aprendendo, sempre fazendo esse caminho de mão dupla, de absorver o conhecimento, colocar ele para dentro, analisar cada aspecto nosso, cada faceta do nosso dia, cada atitude, cada palavra dita ou não dita, cada ato realmente materializado ou aqueles que poderíamos ter feito e não foi feito, tudo como aprendizado, sem carga, sem peso, como uma reflexão, como uma forma de se melhorar. Para começar esse trabalho agora energético, vamos começar aquela respiração bem funda, enchendo o peito, aquele jeitinho que a gente não faz durante o dia, soltando, cada um no seu ritmo, de uma forma buscando oxigenar, colocar mais oxigênio na nossa circulação, fazendo ele chegar em cada pontinha, até as pontas do dedo, naquelas vasos mais fininhos, irrigando nessa nossa malha de rios que são as nossas veias, essa nossa obra-prima que é o corpo, essa obra da criação. Soltando de leve. E vamos então nos visualizar numa cachoeira, sentindo aquele vaporzinho da água gelada, puxando a respiração e sentindo aquele ar geladinho que entra, que hidrata, ainda que seja na respiração, aquele frescor. E como a água sendo um grande condutor energético, vamos visualizar nossos pés já dentro da água e essa água limpando, levando tudo aquilo que a gente não precisa mais, descarregando aquelas coisas pesadas, aquelas coisas que podem estar até de alguma forma entaladas. Deixar a água banir, deixar a água levar, deixar ela nos limpar. E a cada inspiração, quando a gente soprar o ar para fora, que a gente possa visualizar essas cargas indo, nos trazendo a leveza. E nesse momento vamos intencionando boas energias. Vamos trazer as melhores lembranças dos últimos dias, as vivências boas que tivemos. Pois mesmo que estamos vivendo desafios, com certeza, se a gente analisar com cuidado quantas coisas boas aconteceram, quantos encontros que podem ter sido rápidos, mas que nos fizeram diferença, aquela palavra que foi dita por alguém e era realmente a palavra que a gente precisava para aquele momento, para dar uma centralizada, para dar um respiro, para voltar à consciência e pensar: poxa, eu precisava ouvir isso, precisava desse olhar do meu amigo, precisava desse momento. E trazendo essa energia de gratidão por esses milagres que acontecem nas brechas da nossa rotina, vamos intencionando as melhores coisas que queremos para esses momentos que virão agora nesse transição de ciclo. Quantas coisas pretendemos realizar nesse novo ano, quanto isso vai despender de nós. Assim como na metáfora do peixe que ouvimos, quantas escamas talvez vamos ter que deixar de lado nesse esforço para ultrapassar uma barreira, mas trazendo essa consciência de que perde-se uma escama e outra, talvez possa ter um arranhão, mas eu vou sempre pensando no progresso,
sempre pensando em ir além, a ir pelos rios, a fazer o melhor que nós podemos, nutrindo sempre essa visão, esse sentimento de que em pouquinho estamos aqui fazendo a nossa jornada. Não nos falta amparo para fazer essa jornada. Então juntos vamos visualizando um grande círculo de energia, pode ser de qualquer cor, sendo abastecido, sendo nutrido por cada um de nós aqui. Trabalho coletivo, como se fôssemos realmente elos de uma corrente, e sentindo os nossos bons amigos do lado de lá, os espíritos, os trabalhadores aqui da casa, nos ajudando, nutrindo também essa grande esfera de energia. E aos poucos ela vai sendo direcionada para o caderno de radiação, onde colocamos o nome de pessoas tanto desencarnadas ou encarnadas que estão precisando. Caso não tenham escrito, tiver alguém em memória, pessoas que estejam precisando nesse momento, estejam necessitadas, possa trazer agora em mente, nesse momento, visualizar essa energia, essa partilha energética da fonte inesgotável que é a espiritualidade, Deus, o todo, chegando em todos os lugares que mais necessitam, nos hospitais, as pessoas que também estão em casa, enfermas, sempre vibrando pelo melhor, aquilo que representa realmente o melhor para aquela pessoa, para a jornada daquela pessoa, que possam receber a cura, mas a cura adequada para o acordo, para a jornada que essa pessoa se comprometeu a fazer aqui nesse plano. Se não for a cura física, que seja a cura em outros corpos, emocional, mental, espiritual. Afinal de contas, somos mais que o físico. Somos só instantes sendo essa matéria, esse corpo. Mas isso é momentâneo. E essa energia vai fluindo para todos os outros lugares que precisam. As pessoas que estão nesse momento em meditação e oração, pedindo ajuda, pedindo a clareza para enxergar o cenário de uma melhor forma. Pessoas que estão realmente buscando entender a espiritualidade da sua própria maneira, que elas possam de alguma forma receber essa luz, receber e visualizar esse farol, e entender como a espiritualidade pode funcionar para cada uma delas. Somos cada um indivíduos únicos e, de certa forma, cada um vive a espiritualidade de uma forma. Quando reconhecemos isso, quando nos enxergamos todos buscando e mirando no mesmo destino, é como se disséssemos amém, todo mundo junto. Que essa energia possa chegar, que todos possam ter esse privilégio de encontrar a sua própria forma de vivenciar, de integrar a espiritualidade. Nos visualizando chegando nas casas de cada uma das pessoas, principalmente daquelas que estão preocupadas com esse final de ano, com as dificuldades, sejam materiais, sejam os próprios conflitos de família. Esse momento de reunião que, de certa forma, nos envolve, possa realmente trazer muita cura na casa das pessoas. Que onde houver ódio, como vemos hoje, seja transmutado, seja transformado e venha o amor de forma honesta, de forma sincera, que os relacionamentos possam realmente se voltar para a reconstrução, para a reaproximação, pois temos todo o tempo para evoluir, somos espíritos imortais, mas ao mesmo tempo a vida, essa passagem, essa descida, ela é única. Então que as missões, que aquilo que nos propomos a vir, curar, a vivenciar nessa descida, sejam de fato concretizadas.
gente possa realmente exercitar todas essas tarefas, todos esses desafios que nos soam às vezes difíceis, mas sempre olhando e lembrando que temos todo o amparo necessário. Precisamos estar sempre mantendo em mente essa visão de progresso, de seguir sempre rumo ao mar, como esse peixe que ouvimos hoje, fazendo esse trabalho lindo da evolução que a doutrina espírita tanto nos ensina, como várias outras, em que, assim como diz aquela grande música, nossa missão é partir, voltar e repartir. Que quando a gente voltar novamente, possamos estar pautados nisso. Repartir tudo de bom que nós vivenciamos, que nos repartimos, que aprendemos com os outros, daquilo que a gente pôde melhorar. Mantendo essa energia, mantendo essa vibração de alegria, mantendo essa vibração de muita positividade. Vamos então convidar os nossos irmãos, os obreiros, passando agora para a parte do passe coletivo. Nesse momento, agora mais do que nunca, vamos intencionar, cada um da sua forma, aquilo que tem buscado nessa jornada. Não necessariamente conquistas, questões materiais ou talvez tão corriqueiras, mas como indivíduos. Visualizando a gente na frente de um espelho que mostra toda a verdade, só para nós. Sem temer o que os outros, se os outros vão estar enxergando. De uma forma sincera, olhar para nós mesmos e pensar: quantas coisas eu posso mudar? E não trazendo nada de negativo, ou um pesar, ou talvez não ser a versão que gostaria de ser, mas sempre olhando quantos recursos Deus deu para a gente. Ou seja, olhar para nós e pensar quantas coisas boas nós temos que são ferramentas que Deus colocou para nós trabalhar e alcançar esses outros objetivos. E conforme alcançarmos, termos mais ferramentas nesse acervo. Então vamos intencionar isso. As atitudes que a gente quer mudar, as posturas que queremos tomar diante dos assuntos, a forma como pretendemos olhar para nós mesmos e cuidar de nós mesmos. Afinal de contas, o amor sempre começa do amor próprio. Vamos pedindo auxílio então dos bons espíritos que estão aqui para nos mostrarem da melhor forma nos dias que vão seguir, nas nossas meditações, nas nossas orações, nos nossos momentos de contato particular com a espiritualidade. Afinal, esse é um recurso acessível a todos nós o tempo inteiro. Se pedirmos, nós vamos receber. Ajuda-te, o céu ajudará. Mantendo essa boa vibração, vamos agradecendo mais uma noite de trabalho, mais uma noite de puro aprendizado, internalizando cada frase, cada palavra dita aqui, buscando ser o melhor de nós mesmos. Buscando reconhecer a nossa missão, não necessariamente aquela missão grandiosa de mover multidões, mas a missão grandiosa, também grandiosa, de a cada dia ser o melhor que nós podemos fazer, o melhor que podemos ser, em cada um que passar pelo nosso caminho, no nosso trabalho, não ter uma espiritualidade seletiva que só acontece em determinados momentos, na oração, no dia que está em grupo para estudo, mas uma espiritualidade tempo integral, pois a espiritualidade está ao nosso lado no tempo integral. Agradecendo essa grande oportunidade, essa grande noite, fechando esse ciclo de 2021, agradecemos, reforçamos nosso pedido de proteção, de acompanhamento, para que no ano que vem possamos estar novamente todos aqui reunidos nessa celebração da vida, essa vida que não acaba nunca. Que assim seja.